Olá, personas! Eu sou o professor Silvano Prats. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula sobre frações, conceitos e operações. Nesta aula 4, falaremos sobre frações equivalentes. Na aula anterior, nós vimos que comparar frações quando os denominadores têm o mesmo valor ou com os numeradores com a mesma quantidade é bem tranquilo. Mas quando são diferentes, nem sempre conseguimos ter a certeza de quem é maior ou menor, assim de bate-pronto, de forma fácil. Então, nesta aula, nós falaremos um pouco mais de uma estratégia mais eficiente para nós conseguirmos comparar frações. São as frações equivalentes. Então, primeiramente, representarei aqui sobre a régua branca uma fração meio, que é a régua amarela. Então aqui vejam que a régua amarela ocupou a metade da régua branca. Agora vamos pegar réguas de outras cores e sobrepor a régua amarela, que é a metade. Por exemplo, aqui eu posso pegar réguas roxas e sobrepondo aqui a régua amarela, colocando em cima da régua amarela, podemos observar que eu precisei de duas réguas roxas para ter o mesmo espaço de uma régua amarela. Se eu continuar aqui com outras cores, se eu pegar, por exemplo, réguas de cestos, eu vou precisar de 3 réguas de cestos para poder ter o mesmo espaço da régua amarela. Continuando, se eu pegar réguas de oitavos, eu vou precisar de 4 réguas de oitavos para ocupar o mesmo espaço de 3 réguas de sextos, de 2 réguas de quartos ou de uma régua de meio. E aqui, o último exemplo, vou pegar réguas de décimos e para cobrir o mesmo espaço de 4 oitavos, eu preciso de 5 réguas de décimos. Então aqui, 5 réguas de décimos equivale a uma metade, ao mesmo que uma régua amarela. Se eu tirar aqui, 4 réguas de oitavos equivale a uma régua de metade. E assim por diante. Tirando aqui agora, de sextos, eu preciso de 3 sextos para ter o mesmo espaço ocupado por um meio, uma régua amarela. E voltando aqui, 2 réguas roxas, 2 réguas de quartos para ter o mesmo que uma régua amarela. Tá? Então vejam que, apesar das representações numéricas dos numeradores serem diferentes, elas cobrem o mesmo espaço da régua inicial aqui, da régua amarela, que vale meio. Então deixa eu reorganizá-las aqui novamente. Réguas de quartos, régua de sextos, aqui, 3 réguas de sextos, 4 réguas de oitavos e 5 réguas de décimos. Vejam que ocupa o mesmo espaço. Então, quando isso acontece, eu digo que essas frações são equivalentes. E a palavra equivalente quer dizer o mesmo valor. Equi de igualdade e valente de valor. Literalmente, então, de mesmo valor. Então, veja, representando aqui, eu tenho a régua uma metade
de 2 no total para cobrir a régua branca, que é o inteiro. Está aqui, ó, representado embaixo, que é o denominador. Estou denominando. Régua de meio. Eu preciso de uma aqui. Eu estou pegando uma. Isso é o numerador, a quantidade que eu estou usando daquele total. Se eu fizer aqui com a régua quarto, veja que agora, que tipo de régua é essa? Régua de quartos. Quer dizer que eu preciso de 4 réguas dessa para ocupar o inteiro, que é a branca. E eu preciso de 2 réguas de quartos para ocupar uma régua amarela, o espaço de uma metade de uma régua amarela. Então a quantidade que eu preciso aqui, ó, vai em cima. Eu posso dizer então que essas frações têm o mesmo valor. Quer dizer que ocupam o mesmo espaço. Frações equivalentes é isso, tem o mesmo valor, ocupa o mesmo espaço. Por isso que eu posso colocar então esse sinal de igual aqui. A mesma coisa eu posso fazer para réguas de sextos. Eu vou precisar de 3 réguas de sextos para ocupar o espaço de uma metade. Então eu coloco um sinal de igual aqui. Tipos de régua. Sextos. Quantas réguas eu precisei? 3. Está aqui o numerador 3. Réguas de oitavos. Eu preciso de 4 para ocupar o mesmo espaço da amarela. Está aqui. Então eu escrevo assim. Tipos de fração. Qual é o tipo da fração que eu estou utilizando? Que tipo de pedaço é? Oitavos, porque eu preciso de 8 para ocupar o inteiro. Desses 8 pedaços do total, eu estou utilizando 4. Qual a quantidade? Qual o número de pedaços? 4. E aqui, utilizando das réguas cinzas, da cor cinza, eu preciso de 5 réguas da cor cinza para ocupar o mesmo espaço da amarela. Então, eu posso usar o sinal de igual tranquilamente. Que tipo de peça é essa? Décimo, porque eu preciso de 10 para ocupar o inteiro. Veja que essa régua amarela é a metade. Se eu usei 5 na metade, quer dizer que o total são 10. Então, décimos, tipo de régua, décimos. Quantas réguas eu estou precisando? Qual é a quantidade? Qual é o número de réguas? 5. Então vejam que eu posso dizer que essas frações são equivalentes. E aqui você observa que poderíamos continuar. Olha um padrão acontecendo aqui, ó. O numerador está sendo a metade do que aparece no denominador, ó, que é justamente essa fração inicial aqui que está servindo de referência. Mais para frente tem um assunto também chamado razão, que segue essa ideia aqui. Tá? Então são as frações equivalentes. Eu poderia usar, por exemplo, se eu tivesse réguas de 20 avos, eu precisaria então a quantidade de 10, a metade, para ser equivalente a essas frações dadas aqui. Tá? Então aqui nós podemos chegar a uma conclusão básica aqui. Ó. Se uma fração pode ser representada com certa quantidade de réguas meio, por exemplo, tá? Para representá-la com réguas de quarto, por exemplo, eu vou precisar do dobro de réguas, porque a régua quarto é a metade da régua meio. A mesma coisa acontece aqui com réguas de oitavos. Você pode observar que para representar uma régua quarto, eu vou precisar de 2 réguas de oitavo, porque a régua de oitavo é a metade da régua quarto. Em aulas anteriores nós vimos que quanto maior for o denominador, quer dizer que em mais pedaços for repartido inteiro, menor vai ser o tamanho da fração. E assim por diante. Tá? Agora, numericamente, tá, nós podemos observar o seguinte aqui. Ó.
nós podemos observar a quantidade de peças tomadas. Das duas amarelas, nós pegamos uma. Quantidade de amarelas, uma. Para nós substituirmos por peças roxas, a peça roxa aqui, ó, eu preciso de duas, quer dizer, o dobro. Eu preciso do dobro. Então, por isso, vezes 2 aqui. Mas observe que, para completar o inteiro, eu preciso de duas amarelas. Então, obviamente, eu terei, para completar o inteiro, terei que ter 4 réguas roxas. Então, por isso que dobra aqui embaixo também. Veja que dobramos no numerador e dobramos o denominador. Chegamos em 2/4. Uma fração equivalente é o mesmo valor. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu pegar 1/2 e triplicar este valor aqui, ó, tripliquei embaixo, eu triplico também. Por quê? Observando aqui a peça amarela, das duas, que tipo de peça é essa? Amarela, meio. Porque eu preciso de duas para compor o inteiro. Peguei uma só. Para substituir, para triplicar esse numerador aqui, ó, triplicando fica assim, ó, viram 3 peças que ocupam o mesmo espaço. Que tipo de peça é essa? Cestos. Então aqui, cestos. Como eu tripliquei o numerador, eu preciso de uma quantidade maior para ocupar o mesmo espaço, então quer dizer que os pedaços têm que ser menores. Por isso é aqui essa relação de quanto maior o número de baixo, menor vai ser o pedaço. E isso é proporcional, tá? Você observa muito bem que uma metade equivale a 3 sextos. A mesma coisa vai acontecer se eu pegar, por exemplo, aqui, os 2/4, ó, vamos pegar os 2/4. Estão aqui os 2/4. Deixa eu tirar essas peças aqui que já está fluindo. Mesma coisa aqui, ó, os 2/4 e transformá-las em oitavos. Transformando em oitavos, olha só, quantos oitavos eu vou precisar? Veja que é o dobro. Eu vou precisar de 4. Então, se aqui dobrou, ó, se no numerador dobrou, quer dizer que no denominador também vai dobrar. Por que vai dobrar? Para completar o inteiro, eu preciso de mais 2/4 aqui. Então, quer dizer que eu vou precisar de mais 4/8, para completar o inteiro, que equivale aqui à peça branca. Tá vendo? Então, aqui, por isso, embaixo também vai dobrar. Então, vamos pegar aqui, ó, essa ideia. Vamos chegar nessa ideia. Que para ter uma fração equivalente, se eu dobrar o número de cima, eu dobro o de baixo também. Se triplicar o número de cima, eu triplico o de baixo também. Ou seja, aumenta proporcionalmente. E você pode observar claramente que também é a multiplicação, não é a adição, é a multiplicação. Por conta dessa relação de a régua amarela ser o dobro de tamanho da régua roxa, ou a régua roxa é a metade da régua amarela, e assim por diante, tá? Agora veja, se eu quiser voltar, se eu quiser sair do 4/8 e voltar na régua meio, então eu tenho aqui 4/8, 4/8 estão aqui, e eu quero voltar na régua meio. Olha a quantidade no numerador. 4 no numerador. De que tipo? Oitavos. Então, 4/8.
eu quero chegar em uma peça. Então, para sair deste 4 e chegar aqui em uma peça, veja que eu tenho que dividir por 4. Então, 4 dividido por 4 igual a 1. Cheguei aqui. Mas e que tipo de peça é essa? Observe, então, claramente que embaixo, obrigatoriamente, eu vou ter que dividir por 4 para chegar na peça meio, 8 dividido por 4 igual a 2. Conclusão, se eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu tenho uma fração equivalente. A mesma coisa vale para a divisão. Se eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu tenho então uma fração equivalente. Vamos mais alguns exemplos aqui. Então nós temos aqui o seguinte. Vamos determinar as frações equivalentes às frações dadas. 3/5, por exemplo. Então, nós vimos exemplos com as réguas. Agora, não precisamos mais delas, porque nós já deduzimos o conceito básico, de que é aumentar ou diminuir na mesma proporção para ter uma fração equivalente. Tá? Então, por exemplo, eu posso escolher qualquer número que eu quiser aqui. O exercício está pedindo para determinar uma fração equivalente. Então, por exemplo, eu posso multiplicar por 2 aqui no numerador. Se eu multiplicar por 2 aqui, eu sou obrigado a multiplicar por 2 o denominador também. Então, 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Se eu pegar réguas de quintos, observe, 3 réguas de quintos, vai ter que ocupar o mesmo espaço de 6 réguas de décimos. Réguas de décimos é a cor cinza, utilizando aqui. Tá vendo só? Então, quando eu multiplico pelo mesmo número, ó, mantive a proporção, ó, na mesma proporção. 3/5 realmente ocupa o mesmo espaço de 6 décimos, tá? Agora aqui veja que o 45 é um número que eu não tenho peças para este denominador aqui. Então eu uso o quê? A propriedade que nós acabamos de deduzir. Por exemplo, eu posso multiplicar por 2. 15 vezes 2, 30. Aqui obrigatoriamente multiplico por 2 também. 45 vezes 2, 90. O 30 eu posso de novo multiplicar por 2, ó. 30 vezes 2, 60. E 90 vezes 2, 180. Observe que se eu tivesse multiplicado o 15 diretamente por 4, aqui embaixo também eu deveria ter multiplicado por 4. Ó. Olha só, 15 vezes 4, 60. 45 vezes 4, 180. Tá legal? Então, nós vimos aqui frações equivalentes que têm o mesmo valor. Então, nós podemos usar esse recurso de frações equivalentes caso nós queiramos comparar frações. E mais para frente nós vamos ver que vai ser um recurso muito utilizado também para somarmos ou subtrairmos frações. Tá legal? Até a próxima aula. Um abraço virtual. Até!